Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 72 da nossa jornada e, seguindo o nosso cronograma, os textos são Êxodo 24, João 3, Jó 42 e 2 Coríntios 12. Veremos a confirmação da aliança de Deus com Israel, o desfecho da história de Jó e que a graça de Deus é suficiente nas fraquezas. Se esse tempo tem te abençoado, siga o programa aqui na plataforma e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Então, abra o seu coração, prepare o seu secreto, que o Senhor fale contigo em nome de Jesus. E sem mais delongas, Êxodo, capítulo 24. É um capítulo muito importante na história de Israel, pois aqui acontece a confirmação da aliança entre Deus e o povo. Depois de receber todas as instruções do Senhor, Moisés reúne o povo e transmite as palavras de Deus. O povo responde entusiasmado: "Tudo o que o Senhor falou, nós faremos." Então, Moisés constrói um altar, oferece sacrifícios e asperge o sangue da aliança sobre o povo. Então ele declara: "Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês." Séculos depois, Jesus usaria essa mesma linguagem na última ceia, quando ele disse: "Este é o sangue da nova aliança." Depois disso, Moisés, Arão e 70 anciãos sobem o monte e o texto diz que viram o Deus de Israel. O que eles presenciaram foi uma manifestação visível da presença de Deus, uma revelação da glória divina. O texto descreve algo como um pavimento de safira, claro como o céu. E o mais surpreendente é que diz que eles comeram e beberam na presença de Deus. Isso mostra como desde sempre o Senhor sempre quis estabelecer comunhão com o seu povo. Deus não estabelece apenas leis, ele também cria relacionamento. Depois disso, Moisés sobe ainda mais no monte para receber as tábuas de pedra com a lei escrita pelo próprio Deus. A glória do Senhor cobre o monte como um fogo consumidor, e Moisés permanece ali 40 dias e 40 noites. Aquilo que começou no Sinai aponta para algo ainda maior. Em Cristo, a nova aliança foi estabelecida de forma definitiva. Hoje, não precisamos mais subir uma montanha para nos aproximarmos de Deus. Por meio de Jesus, o caminho já foi aberto. E partindo para Jó, capítulo 3. Aqui vemos o encontro de Nicodemos, um líder religioso que era muito respeitado, com Jesus durante a noite. Ele reconhece que Jesus veio de Deus. Tantos milagres, tantos sinais só poderiam vir de Deus. Mas Jesus responde algo que muda completamente a conversa. Ele diz: "Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus." Nicodemos fica confuso. Ele pensa que seria um nascimento físico. Mas Jesus está falando de algo espiritual, de nascer de novo, como uma transformação profunda que acontece no coração. Não é apenas religião, tradição, conhecimento ou costumes. É uma nova vida gerada pelo Espírito de Deus. Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então ele usa uma comparação com o vento. Não conseguimos controlar, mas vemos seus efeitos. Assim acontece com quem nasce do Espírito. A transformação começa dentro do coração. Depois, Jesus aponta para algo que ainda iria acontecer. Assim como Moisés
levantou a serpente no deserto para trazer cura ao povo, o Filho do Homem também seria levantado. Ele estava fazendo uma referência direta à cruz. Então temos o nosso famoso versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo resume o coração do Evangelho. Deus não enviou Jesus para condenar, mas para salvar o mundo. Mas existe uma decisão envolvida. Jesus diz: quem crê recebe a vida, quem rejeita permanece nas trevas. E ele explica o porquê. Porque muitas pessoas preferem as trevas, porque não querem que suas obras sejam expostas. Depois vemos João Batista demonstrando uma humildade incrível. Quando perguntam sobre Jesus, ele responde: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse é o coração de quem entende o Evangelho. A vida deixa de girar ao nosso redor e passa a girar ao redor de Cristo. Ele é o centro. E quanto mais Cristo cresce em nós, menos precisamos aparecer, porque a verdadeira vida começa quando aprendemos a viver na luz. E partindo para Jó, capítulo 42. Aqui é o final dessa história tão profunda de Jó. Depois de tudo que ele viveu, Jó responde ao Senhor e diz algo marcante: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó percebe que antes ele conhecia Deus apenas por tradição, só por ouvir falar. Agora ele conheceu a Deus de forma pessoal. Por isso ele se humilha diante do Senhor. Muitas vezes, quando vamos para momentos intensos de dor, é lá onde nós podemos conhecer a Deus em intimidade verdadeiramente. Então, a história acelera. Deus diz que os amigos de Jó não falaram corretamente sobre ele, mas que Jó falou. Então Deus manda que eles ofereçam sacrifícios e para que peçam para Jó orar por eles. E o Senhor aceita a oração de Jó. E a Bíblia diz que enquanto Jó orava por eles, Deus aceitou a oração de Jó, mas que também Jó estava sendo abençoado. Isso revela o coração restaurado de Jó. Mesmo depois de tudo, ele ainda é capaz de interceder pelos amigos. Depois disso, Deus restaura sua vida, o Senhor lhe dá o dobro de tudo que tinha antes. Sua família se reúne novamente, ele tem novos filhos e filhas, e o texto até destaca algo que é raro para aquela época. As filhas de Jó também recebem herança. Isso era dado apenas para os homens. Mas há um detalhe muito bonito no final da história que eu amo. A Bíblia diz que Jó viveu mais 140 anos depois disso tudo. Quando ele perdeu tudo que tinha, ele tinha 70 anos. Após Deus vir responder e restaurá-lo, ele ainda vive mais 140 anos. Isso significa que aquele momento de dor não foi o final da história. Ele ainda viveu muitos anos e desfrutou demais. Viu seus filhos, seus netos, testemunhou como Deus muda cenários ao longo da vida. É como se a Bíblia estivesse nos lembrando: a história não termina no momento da dor. A vida não é apenas o capítulo difícil que estamos vivendo hoje. Deus continua escrevendo a história e muitas vezes aqueles que permanecem fiéis em meio às dificuldades acabam vendo ao longo da vida como Deus transforma o que parecia perdido em um novo começo. E para finalizar o dia de hoje, 2 Coríntios 12. Paulo continua defendendo seu ministério, mas faz isso de uma forma muito diferente do que o mundo faria. Em vez de se exaltar, ele mostra suas fraquezas. Ele fala de uma experiência espiritual de alguém que conheceu, que foi arrebatado ao terceiro céu. No pensamento judaico daquela época, os céus eram entendidos em 3 níveis.
O primeiro céu, que era o céu atmosférico, onde temos as nuvens, os pássaros. O segundo céu, que é o espaço, onde estão as estrelas, a lua. E o terceiro céu é a dimensão espiritual, a presença de Deus. Ele também chama esse lugar de paraíso e afirma que ouviu palavras que não podem ser repetidas. Mas Paulo evita se exaltar por causa dessa experiência. Na verdade, ele fala de algo muito mais importante. Ele diz que recebeu um espinho na carne, algo que o afligia constantemente, e há uma discussão sobre o que era esse espinho. Algumas hipóteses comuns são uma doença física, perseguições constantes, ataques espirituais ou até mesmo alguma fraqueza pessoal. A Bíblia não deixa claro o que é. 3 vezes ele pediu a Deus que removesse aquilo, mas a resposta de Deus foi a mesma. A minha graça é suficiente para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A Bíblia não revela exatamente o que era e talvez isso seja intencional, porque assim qualquer pessoa pode se identificar. Todos nós temos algo que gostaríamos que Deus removesse, mas a resposta de Deus a Paulo revela que a graça de Deus é suficiente. Por isso, Paulo chega a uma conclusão. Ele diz que pode até se alegrar nas fraquezas, porque quando ele reconhece sua limitação, o poder de Cristo se manifesta ainda mais. No final do capítulo, Paulo revela o seu coração de pastor. Ele diz: eu não estou interessado nos bens de vocês, mas em vocês mesmos. Ele diz que são os pais que cuidam dos filhos, não o contrário. E então ele declara: de boa vontade eu gastarei tudo e me deixarei ser gastado por vocês. Paulo estava disposto a entregar sua vida pelo bem espiritual daquela igreja. 2 Coríntios 12 nos lembra que nem sempre Deus remove as dificuldades da nossa vida, mas que Ele sempre nos dá graça suficiente para atravessá-las. Que força espiritual não nasce da autossuficiência, mas da dependência de Deus. E muitas vezes é exatamente nas nossas fraquezas que o poder de Cristo se torna visível. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra que temos vivido todos os dias na prática. Nos ajude a manter uma constância, ó Pai, e priorizar a Tua presença, priorizar a Tua voz, o Teu chamado, os compromissos contigo, o nosso secreto. Continue transformando o nosso coração, que possamos nascer de novo no Espírito, da água e do Espírito e viver na Tua luz. Quando nos sentimos fracos, Senhor, nos lembre que é neste momento que a Tua força se faz presente e que Tua graça é suficiente. Que o Teu poder possa se manifestar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 73 da nossa leitura.